Aqui é a professora Lígia. Espero que vocês estejam passando bem desde a semana retrasada, né? Que vocês não me veem aqui na telinha. Porque semana passada a gente teve uma atividade diferente. Vocês tiveram que fazer uma pesquisa sobre a gripe espanhola. Eu vou falar dela um pouquinho hoje. E nós estamos partindo então para a última aula sobre a Primeira Guerra Mundial. Alguns vão ficar felizes, alguns vão ficar tristes. Tem muita coisa para ser falada ainda sobre a Primeira Guerra Mundial, mas a ideia aqui é vocês terem vídeos rápidos, aulas rápidas de 10 minutos. Então, eu sei que tem gente que com certeza saiu para pesquisar mais, que foi em sites, que foi tirar mais informações, e teve gente que não. Teve gente que preferiu ficar com as informações que já foram dadas em sala de aula. Então, aqui é nossa aula 3 sobre a Primeira Guerra Mundial, mas é a nossa quarta aula, nossa quarta semana já aqui em quarentena, né? Espero que vocês estejam passando bem nessa quarta semana, né? Tenho assistido também uma Páscoa bem boa, tenho ganhado bastante chocolate. Bom, essa aula, então, nós vamos usar o livro didático da página 49 e 51. Da página 49 eu já falei um pouquinho na aula passada, que é a questão do Holocausto Armênio e também das propagandas que foram feitas naquela época. Porque o que acontece? Lá em 1914, quando a guerra começou, o pessoal achava que a guerra ia ser muito rápida, né? Então, lembra que eu comentei no vídeo anterior que eles achavam que até o Natal eles iam passar em casa quando a guerra foi declarada. Só que já no final de 1914, na passagem para 1915, o pessoal percebeu que, veja bem, né? Essa guerra não vai ser tão rápida como eles pensaram. O pessoal estava já começando a guerra de trincheira e eles perceberam que ela ia ser um pouco mais longa. Quando a gente chega no ano de 1917, então os caras falaram que ia durar 3 meses a guerra, já faziam 3 anos que eles estavam lutando, e havia então um desgaste natural desse conflito. Os soldados estavam muito cansados, havia muita morte, os países estavam esgotados financeiramente, né? Todos os custos que vêm de uma guerra fizeram com que vários países nesse momento então se encontrassem em uma crise financeira muito séria. E o ano de 1917, então, ele vai marcar uma mudança nos rumos do conflito, né? Por que ele vai causar essa mudança no rumo do conflito? O que vai acontecer de diferente? O que vai acontecer em 1917 que a Primeira Guerra Mundial, então, vai mudar? Bom, então, a primeira coisa que vai acontecer em 1917 é que a Rússia vai sair da Primeira Guerra. Então, se vocês lembram, a Rússia era ela aliada da França e da Inglaterra no que a gente chamava de Tríplice Entente. E por que a Rússia vai sair da guerra? Porque lá na Rússia estourou o nosso próximo conteúdo, que é a Revolução Russa, que foi uma revolução de cunho socialista que acabou com o governo que existia na Rússia, que até então era o governo czarista, ou no caso era uma monarquia absolutista, tirou essa monarquia do poder e instaurou na União Soviética, agora, depois renomeada, o regime socialista. Como a Rússia saiu da guerra, o lado da Entente perdeu uma poderosa aliada. A Rússia saiu por causa que ela estava financeiramente esgotada e os soldados russos estavam muito cansados, também não aguentavam mais lutar. A Rússia era aliada principal da Inglaterra. Vocês estão olhando essa imagem aí? Não é a mesma pessoa. Do nosso ladozinho, do meu lado, né? Do meu lado esquerdo, talvez do seu lado direito, estou fazendo um X aqui do lado, você está olhando e está vendo Jorge VI, que era o rei da Inglaterra nessa época. Ele é avô da rainha Elizabeth II, a rainha da Inglaterra atual. E do meu lado direito, provavelmente seu lado esquerdo, vou fazer outro xizinho aqui do lado, você está olhando para o czar Nicolau II, imperador da Rússia. Eles parecem a mesma pessoa, mas eles não são. Eles eram primos em primeiro grau, tá? O pai do Jorge VI e a mãe do Nicolau II eram irmãos, então eles são muito parecidos por causa dessa questão, então, de genética, né? As famílias europeias, elas sempre casaram muito entre parentes, e aí a gente vê que os dois são muito parecidos. Eles eram muito parecidos, eles eram muito próximos, eles eram basicamente primos e irmãos. A juventude, a infância deles
Eles passaram juntos. E deixa eu contar para vocês, gente. O Nicolau II, esse gato aqui do lado, gato porque ele é o meu crush histórico. Todo mundo tem um crush na vida, né? E esse, para mim, é um homem muito bonito. Eu acho, né? Não é essa Barbara Lumberjack, nada, mas ele era um cara gatinho mesmo, tá? E olha só, né? Como eu acabei de comentar com vocês, todo mundo as monarquias europeias, elas tinham o costume de casar, então, entre si. Além do Nicolau II e do imperador da Inglaterra serem primos de primeiro grau, eles também eram primos, tcharam, do imperador do Império Alemão. Olha só, gente, tava tudo em família, tava todo mundo junto nesse negócio. Pois é. Só que o Nicolau e o Jorge eram mais próximos, né? Eles eram bem amigos, realmente, como eu disse, eles eram primos irmãos, e eles faziam bullying com o Kaiser da Alemanha, com o imperador alemão. Eles não eram muito amigos do outro priminho, né? A Alemanha, então, ficava sofrendo bullying, era discórdia entre os dois primos ali. A Rússia saiu da guerra e a Inglaterra ficou sozinha. Meu Deus do céu, gente. Como é que então aconteceu deles ganharem a guerra se agora a Inglaterra e a França que estavam no fronte de guerra, os soldados estavam cansados, 3 anos de guerra. O que aconteceu que fez com que a guerra terminasse e no final, então, a gente sabe que a Inglaterra e a França ganharam? É o segundo fato importante de 1917. Entra agora no conflito os Estados Unidos. Olha só. Os Estados Unidos até então muito sabiamente estava se mantendo ausente do conflito. Por quê? Porque a guerra mesmo estava acontecendo no continente europeu. Os Estados Unidos estava longe, né? Estava aqui na América. Então, eles só ficavam fazendo o quê? Alimentando a guerra. Então, eles mandavam para a guerra armas, né? Metralhadora, tanque, munição e alimentos, mantimentos que mantinham a guerra. Em 1917, como uma tentativa de enfraquecer a Inglaterra, a Alemanha proibiu que se fizesse comércio com a Inglaterra e falou que todo mundo que fizesse comércio com a Inglaterra, eles iam declarar guerra, né? Iam bombardear. E os Estados Unidos eram um dos grandes aliados da Inglaterra, mandando então munição e alimentos. O governo alemão acabou então afundando um navio americano que se chamava Lusitânia, e o governo o governo americano falou que então a guerra estava declarada, dizendo que o Lusitânia não era um navio de guerra, era apenas um navio que estava levando mantimento para a Inglaterra. Mentira, gente, tá? Não tinha só mantimento nesse navio, era um navio de guerra. Então, até então, a neutralidade dos Estados Unidos não era tão neutra assim, eles estavam ajudando a entente. Mas aí o governo americano, mesmo o presidente americano Woodrow Wilson, não querendo declarar guerra, não querendo entrar na guerra, a opinião pública foi muito forte e eles acabaram entrando na guerra. E aí os Estados Unidos faz o quê? Os Estados Unidos traz um novo ar, um respiro para os países que estavam lutando, principalmente o pessoal então da Inglaterra e da França, porque eles vão mandar tropas que estavam descansadas, soldados que não estavam há 3 anos no fronte, vão mandar armamentos novos que não eram tão obsoletos e nem tinham sido destruídos durante a guerra, e eles vão dar então um novo gás para a guerra. Sendo que do lado alemão não tinha isso, gente. Os alemães, eles estavam bem cansados porque eles estavam há 3 anos lutando, né? Os alemães e os austro-húngaros. A Alemanha ainda tem a questão de que ela lutava em 2 frontes, né? Ela lutava no fronte ocidental, que era contra a França e contra a Inglaterra, e no fronte oriental, que era contra a Rússia, contra agora a União Soviética. Como a Rússia saiu da guerra, eles até tiveram um certo alívio, porque eles assinaram um tratado de paz com a Rússia, mas eles ainda estavam lutando ali no fronte ocidental. E isso acabou fazendo com que a Alemanha estava muito desgastada, não tinha mais como ela continuar lutando, né? E em 1900, então, a Alemanha acabou, então, se rendendo. Acabou a guerra, professora? Basicamente, sim, né? Os alemães assinaram o Tratado de Paz da cidade de Compiègne, na França, e declararam o fim da guerra. Mas, gente, a guerra não acaba simplesmente porque a Alemanha pediu rendição, tá bom? Outros eventos levam à conclusão da guerra. E entre esses eventos que levam, então, ao fim da guerra, nós vamos ter as conferências de paz, os acordos que vão ser feitos com os participantes da guerra. E aí nós vamos ter então a organização da Conferência de Paz de Paris. Então, todo mundo que participou da guerra vai
se encontrar na cidade de Paris, na França, e lá eles vão debater, então, termos de acordos para declarar o fim da guerra. Então, vamos dizer assim, eles vão botar o pingo nos is. O que cada um fica com o quê, quem é responsável pela guerra. O presidente americano, o Woodrow Wilson, ele foi participar dessa conferência de paz e ele leva com ele os 14 pontos de Wilson. São 14 pontos que ele achava que deveriam ser debatidos nessa conferência de paz e, basicamente, o principal ponto desse acordo de paz era que não tivesse nenhum vencedor. Por quê? Porque todos eram culpados pela guerra. E a gente sempre se pergunta, será que existe um vencedor numa guerra? É claro que os países envolvidos não acharam isso muito legal, essa ideia de não ter nenhum vencedor, e eles acabaram, então, se organizando para assinar um tratado no Castelo de Paris. E esse tratado ficou conhecido, então, como Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes vai ser assinado em junho de 1919. A Conferência de Paris começa em janeiro de 1919 e, então, 6 meses depois, eles vão ter, então, a assinatura desse tratado. Então, aqui vocês conseguem ver uma imagenzinha da Sala dos Espelhos, no Palácio de Versalhes, aonde o acordo vai ser, então, assinado. O Tratado de Versalhes, então, é o ponto final, basicamente, da Primeira Guerra Mundial. E o que ele vai decidir? Então, o principal ponto do Tratado de Versalhes é que o culpado maior da Primeira Guerra Mundial é a Alemanha. E aí a gente pode observar que entre todos os artigos que existiam dentro desse acordo, os mais rígidos se relacionavam então à Alemanha. Então aqui a gente tem os principais pontos desse artigo. Para começo de conversa, então, a Alemanha perdia a Alsácia e a Lorena, aquele país que eles tinham, aquele território que eles tinham lutado tão bravamente contra a França. Isso já foi um motivo de raiva dos alemães. Segundo, ele vai perder território para a Bélgica, para a Dinamarca e para a Polônia. A Polônia nem existia naquele período, então é aqui que a gente tem a formação do território polonês. Depois, eles vão poder ter navios mercantes. Não é navio de guerra, gente, é navio de comércio. Os navios deles vão ser entregues para a França, para a Inglaterra e para a Bélgica. Falando em território, além deles perderem territórios na Europa, para a Bélgica, para a Dinamarca, para a Polônia, a formação desses países, eles também perdem territórios na África. Aqueles territórios que eles tinham vão perder também. Eles vão ter uma dívida de guerra, eles vão ter que pagar uma indenização de guerra, gente, que foi tão alta que eles pagaram a última parcela em 2010, quer dizer que só faz 10 anos que eles pagaram a última parcela, é muito recente. E ainda por cima, eles ficaram proibidos de terem um exército. O efetivo militar alemão foi reduzido a 100 mil homens, sendo que eles não podiam ter nenhum tipo de aviação, nem de blindado, nada, eles não podiam ter nenhum tipo de arma, basicamente. Para os alemães, o Tratado de Versalhes foi extremamente humilhante e causou na Alemanha um problema financeiro muito grande. Sendo que a gente conversa, então a gente justifica que o Tratado de Versalhes é uma das sementinhas que vão nos levar à Segunda Guerra Mundial, por causa que vai causar também nos alemães um sentimento de revanche, aquele que a gente já conhece que os franceses tinham com relação a eles, né? Querendo se vingar. Então, a primeira coisa que o Tratado de Versalhes faz é culpar a Alemanha pela guerra. A segunda coisa que o Tratado de Versalhes faz é fazer uma redivisão da Europa. Então, aqui o que vocês têm? Um mapa que é da Europa pré-Primeira Guerra Mundial e tem em vermelhinho traços dos novos territórios que vão surgir. Então, como eu falei anteriormente para vocês, a gente tem a formação da Polônia, aqui, olha a Polônia aqui, entre o que era a Alemanha aqui eu vou situar ela em azul, e o que é a União Soviética, né, que era a Rússia. A gente tem um território que é bem interessante da Polônia, porque o que acontece? Esse lado azulzinho, nós temos duas Alemanhas, Germânia aqui e Germânia ali. E no meio desses dois territórios da Alemanha, a gente tem o que é conhecido como corredor polonês, que a gente vai conversar também ali na Segunda Guerra Mundial. Então, a gente tem a formação de vários territórios. O Império Austro-Húngaro deixa de existir. A gente vai ter aqui a formação da Tchecoslováquia, da Áustria e da Hungria separadamente. O Império Turco Otomano também vai ser totalmente remodelado. Então, vocês estão circulando aqui embaixo. Nós vamos ter aparecimento da Turquia, da Síria, do Líbano e do Iraque. Então, esses territórios todos que não existiam até o final da Primeira Guerra Mundial.
da Europa atual, para vocês perceberem quantos países surgem pós Segunda Guerra Mundial, né? Muitos surgiram depois da Primeira e outros agora depois da Segunda Guerra Mundial. E o terceiro ponto, então, o primeiro ponto, a Alemanha vai ser culpada pela guerra, a segunda questão vai ser a divisão dos territórios da Europa, uma redefinição. A Alemanha, então, vai ser culpada pela guerra, o primeiro ponto. O segundo ponto é a divisão da Europa em outros países, né? A gente vai perceber, então, pelos mapas anteriores, o surgimento de outros territórios. E o terceiro ponto, então, é a criação da Liga das Nações. A Liga das Nações é a mãe ou o pai da ONU. Vocês sabem o que é a ONU, né? Então, é a Organização das Nações Unidas. Qual é a função da Liga das Nações? É a mesma que a ONU atual. Então, era de evitar que ocorressem novos conflitos. Mas não foi muito feliz, né? Porque se um dos objetivos era evitar que não tivesse novos conflitos, se teve a Primeira Guerra Mundial, teve a Segunda Guerra Mundial. E essa charge que vocês estão vendo aqui, ela demonstra bem isso. Por que a Liga das Nações não vai dar certo? Bom, a ideia da criação da Liga das Nações é do Woodrow Wilson, então do presidente norte-americano, que tinha aqueles 14 pontos de, tipo, tentar manter a paz mundial. Só que o próprio Estados Unidos, ele se manteve fora da Liga das Nações. As principais potências mundiais no período vão se manter fora da Liga das Nações. Os Estados Unidos não entra, a Alemanha vai ser excluída e a União Soviética também não vai participar. Poxa, então essa charge aqui é bem interessante porque vocês vejam que aqui tem os homens de cartola representando a Liga das Nações, exigindo que os Estados Unidos, que não faz parte da Liga das Nações, né? Então a gente tem aqui o tio Sam, faça alguma coisa com o conflito que está acontecendo aqui entre a China e o Japão, que vai ser um dos conflitos causadores também da Segunda Guerra Mundial, que é a guerra ali pela Manchúria. Então, a gente percebe que a Liga das Nações ela não foi muito eficiente. Tudo bem, gente? Então, vamos concluir e quais são, então, as conclusões, o finalzinho da guerra. Então, nós temos milhares de mortos e nós temos também a questão, então, do sentimento do revanchismo alemão, que a gente vai ser causado principalmente, então, por causa do Tratado de Versalhes. Nós também vamos ter uma mudança de organização de ordem mundial. De ordem mundial. Então, se antes o principal ponto da economia da sociedade era a Europa, agora esse ponto muda para os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos ficou a maior parte do conflito fora, né? Os Estados Unidos estava na América e o conflito foi na Europa. E ele conseguiu, então, muito dinheiro só investindo na guerra. Quando termina a guerra, os países europeus eles estão destruídos, estão devastados, e os Estados Unidos vai surgir, então, como uma nova potência. Tudo bem, gente? Espero que tenha tudo bem, tenham entendido o conteúdo. Não esqueça de me procurar nos fóruns para tirar dúvidas. Essa semana, quinta-feira, nós vamos ter uma aulinha online lá no Collaborate para vocês perguntarem tudo que vocês quiserem e até mais coisas que a gente não conversou aqui, que vocês quiserem trazer, fiquem à vontade. Espero vocês até semana que vem. Beijo!